alunos do primeiro D e primeiro E, espero que estejam todos bem e com saúde. Na aula de hoje eu vou tratar de um novo assunto para vocês, na verdade um assunto que a gente já vem trabalhando nessa unidade, que é o movimento variado. Nós iniciamos com a primeira, foi a função da velocidade nesse movimento, que era V igual a VO mais AT. Depois eu tratei de Torricelli e agora eu chego na função horária da posição. Então, agora a posição ela varia com o tempo ao quadrado, certo? No movimento uniforme, a função horária variava em função do t, ou era só tempo, não era tempo ao quadrado. Eu vou mostrar com detalhes isso a vocês. Qualquer coisa que vocês queiram, alguma dúvida, eu vou deixar a descrição na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link dos vídeos anteriores, certo? Nesse vídeo eu vou trazer alguns exemplos resolvidos para vocês poderem assimilar bem esse assunto, certo? E nós podemos prosseguirmos até chegar nos gráficos desse movimento e em outros movimentos que se dá, por exemplo, o movimento de queda livre, que é um movimento feito sobre a influência da gravidade, então aceleração da gravidade. Lógico que hoje a gente vai trabalhar especificamente esta equação, que é a função horária do movimento variado. Então, vou mostrar a vocês aí. No final desse vídeo também, eu vou tratar de como chegou-se a essa equação. Então, como alguém foi que deduziu essa equação. Então, na verdade, é um trabalho que inicialmente foi gráfico e depois tem uma parte matemática, que eu vou mostrar a vocês, uma parte algébrica, até chegar a essa equação. Lógico que eu deixei essa parte no final, porque é uma questão de curiosidade. Então, se eu deixasse no começo, podia ser que você ficasse com dúvida ou desestimulado aí adiante no assunto. E, na verdade, não precisa você saber o que eu vou colocar no final. Lógico que é importante que você, que vai fazer vestibulares, por exemplo, seriado, saiba como se chegou a essa fórmula, porque como o seriado ele é um pouco mais puxado, é um pouco mais exigente, então você tem que, às vezes, saber de onde vieram as fórmulas. Os que não vão fazer seriado, então podem ficar até o final dos exemplos, que é a parte básica do assunto, certo? Então, desejo a todos um bom início de semana e vamos lá para a nossa aula. O objetivo dessa aula, na verdade, é utilizar a função horária das posições do movimento retilíneo uniformemente variado. Vê só, essa aqui seria a equação que nós vamos utilizar. É uma equação um pouquinho maior do que a equação do movimento retilíneo uniforme, certo? O que é que tem a mais nela? Vê só, se a gente se lembrar do movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, ele tem uma equação parecida com essa, que é assim, S igual S0 mais V vezes T. Essa é a equação do movimento retilíneo uniforme. S0 mais VT, certo? O que é que nós temos mais nessa equação? Temos um termo aqui de aceleração tempo ao quadrado, certo? Temos esse termo. O que é que muda do movimento uniforme para o variado? É justamente a presença dessa aceleração que no movimento uniforme não tinha, certo? Porque quando o movimento é uniforme, o corpo sempre executa a mesma distância em intervalos de tempos iguais. E agora não. Agora a posição S vai mudar em função do tempo ao quadrado, certo? Então aqui a gente tem a função de segundo grau, onde esse S0 é o espaço inicial, o V0 agora é a velocidade inicial, o A é a aceleração. Então, essa é a grande diferença do movimento uniforme para o variado, a presença da aceleração. Também que agora a velocidade ela vai mudar com o tempo.
Então perceba que aqui a gente tem velocidade inicial, certo? Porque no movimento uniforme só precisava de uma velocidade, porque a velocidade final era igual à inicial. Não tinham duas velocidades lá. Mas agora a gente vai ter uma velocidade que varia. A função da velocidade no movimento variado é velocidade inicial mais A vezes T. Então vocês têm que se ligarem nisso, que esse movimento variado ele já não vai ser como o movimento uniforme, onde a velocidade não mudava. A velocidade agora ela sai mudando os valores, certo? Outra coisa importante, o valor da aceleração é um valor constante, ou seja, essa aceleração não vai mudar com o tempo. A aceleração é constante. Ou seja, se ele disser a você que a aceleração é 2, ela sempre, durante todo o movimento, será 2. Se ele disser que é 3, a aceleração sempre será 3. Ela não vai mudar em função do tempo. O que vai mudar em função do tempo é o que muda. A velocidade muda, certo? A velocidade muda com o tempo. E a posição, que é o S, também muda. A aceleração não muda, é constante. O que é que também muda? O tempo muda, né? Porque o tempo vai estar passando e ele vai mudando com o tempo. O tempo também muda, certo? Então, a aceleração no movimento uniformemente variado, ela é constante, um valor fixo, certo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Em algumas questões teóricas, você precisa saber disso para responder. Então é importante saber, movimento variado, a aceleração, ela é constante. E existe aceleração. Movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. O valor da aceleração nesse movimento aqui, a aceleração é igual a zero, certo? Então é bom vocês terem em mente sempre, movimento variado tem aceleração, movimento uniforme, retilíneo uniforme não tem aceleração, certo? E o que é que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer algumas questões, alguns exemplos, mostrando a vocês a utilização dessa equação. Ela pode estar assim, ou vocês podem ter em alguns livros didáticos também, ela de outra forma, que eu vou mostrar a vocês. Você pode estar aqui, deixa eu ganhar um espacinho aqui para mostrar a vocês, como também ela pode aparecer. Ela pode aparecer assim, ó, delta S igual a V0T mais AT2 sobre 2, certo? Ela pode estar assim. Por que pode estar assim? Nesse caso aqui, como a gente sabe que esse ΔS é S menos S0, a gente pode escrever ela dessa forma que eu escrevi aqui, certo? Porque eu fiz a simplificação de trazer esse S0 para cá, então colocar esse S menos S0 e escrever ela dessa forma aqui abaixo. Então vocês podem encontrar alguns livros por aí, alguns livros didáticos, ou mesmo pela internet, a utilização dessa equação nesse formato aí, certo? Então ambos têm a mesma validade, mas só para você saber que a gente vai estar usando a equação de cima, essa aqui, ou em alguns casos podemos usar a de baixo, que é a mesma equação, só escrita de outra forma, certo? Então vamos adiante. Exemplo 1. No exemplo 1 diz o seguinte: no movimento retilíneo uniforme variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é. Então ele está se referindo a movimento variado quando a velocidade inicial é nula, ou seja, eu vou escrever aqui a equação, ΔS igual V0T, 0T mais AT2 sobre 2. Detalhe, esse V0 é vezes T e o A é vezes T2 sobre 2. Ele disse que a velocidade inicial é nula, ou seja, o valor da velocidade inicial é zero.
Se o valor é zero, quando eu substituir isso aqui por zero, esse termo da equação vai desaparecer. Então, esse termo vai ser cancelado, porque zero vezes t vai dar zero. Aí a nossa equação vai ficar desse jeito. ΔS igual a t ao quadrado sobre 2, certo? Então, essa é a nossa equação quando a velocidade inicial for nula. Aí o que é que diz a letra A? Diretamente proporcional ao tempo do percurso. Não, é diretamente proporcional ao tempo ao quadrado. Não é ao tempo do percurso, é o tempo ao quadrado. Inversamente proporcional, não. Inversamente é se o t estivesse embaixo. Diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Ó, diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. Então, sim, né? Diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Vamos ver o que está errado nas outras. Inversamente proporcional ao quadrado do tempo. Não, não é inversamente. É diretamente porque o tempo está em cima. Diretamente proporcional à velocidade, não, porque na verdade aqui não tem mais nem a velocidade inicial foi nula. Então ele está dependendo só do tempo. Então a letra C seria a resposta correta para o exemplo 1, certo? Exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: uma bola se move de acordo com a equação. Aí dá a equação no SI. O que significa o SI? Que o espaço vai ser em metros, o tempo será em segundos. Então ele quer determinar sua posição após 2 segundos. Observe o seguinte: esse S aqui, ele é o representante da posição. Então eu quero calcular o valor do S quando o valor do T for igual a 2, certo? Então, onde tem t, eu substituo por 2. Aí vou usar minha equaçãozinha. S igual a 3 mais 2 vezes tempo é 2, 2 vezes 2, mais 3 vezes, onde tt eu coloco, tem t eu coloco 2. Então, 3 vezes 2 ao quadrado, certo? Aí a gente vai fazer a conta para achar o valor do S. 3 mais 2 vezes 2 são 4. Mais. Aqui eu tenho que elevar primeiro ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Certo? Agora somo. 3 mais 4, 7. 7 mais 12 são 19. Ou seja, o valor da posição, quando o tempo for 2, 19 metros, certo? Na letra B, eu vou achar a velocidade. Para encontrar a velocidade é o seguinte, você vai usar um artifício aí. A equação da gente, a equação aqui em cima, está dessa forma. S igual, deixa eu escrever aqui de lado, S igual 3, passando um risquinho aqui, certo? S igual a 3 mais 2t mais 3t ao quadrado, certo? Observe que não tem 2 embaixo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero achar a função da velocidade. A função da velocidade eu sei que é v igual a v0 mais a vezes t. Então, olhando para essa fórmula aqui do S, eu tenho que descobrir quem é o meu V0 e quem é o meu A. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a equação aqui embaixo, aquela equação geral, função horária geral. S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Deixa eu melhorar esse t aqui, pronto. S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Se você observar, ó, só olhar para cima, o S0 vai ser 3,
O V0 vai ser 2. Então, eu posso já colocando aqui. V igual a V0. Eu precisava saber quem é V0. V0, 2. Mais, falta achar quem é o A. Observe que, se você olhar para cima, o A está no lugar do 3, só que esse A aqui embaixo está dividido por 2. Ou seja, quando você quiser encontrar a aceleração, você vai ter que multiplicar o valor daqui da frente por 2. Nesse caso, o valor que está na frente do t é 3. Então, eu tenho que pegar o 3 e multiplicar por 2. Qualquer valor que tiver aqui na frente, você vai multiplicar por 2 para achar a aceleração. Então, 2 vezes 3 são 6. Aí eu pego 6 e coloco aqui. Então, isso aqui seria a função horária da velocidade. A função horária da velocidade seria 2 mais 6t, certo? Mas ele não pediu para a gente a função horária. Ele não pediu a função horária. Ele pediu a velocidade quando o tempo for 1. Então, no lugar do t, eu substituo por 1. Aí eu vou ficar com v igual 2, v igual 2 mais 6 vezes 1. 6 vezes 1 dá 6, mais 2, 8. Então, a velocidade, 8 metros por segundo, porque quando ele disse que estava no SI, o espaço é em metros, a velocidade é em metros por segundo. Então, está resolvido aí o exemplo 2. Certo? Exemplo 3. Um móvel tem a sua função horária de deslocamento S igual a 5 mais t ao quadrado. Assinale a alternativa que indica a velocidade inicial e a aceleração desse móvel, respectivamente. Então, primeiro vai ter o valor da velocidade inicial e depois o valor da aceleração para você assinalar. Observe o seguinte, a equação que eu tenho aqui é S igual a 5 mais t ao quadrado. Essa é a equação. Para achar quem é quem aí, eu vou ter que igualar com a equação, aquela equação geral, a função horária geral, certo? Que seria S0 mais V0t mais a T2 sobre 2. Então, aí eu vou observar quem é quem de novo, como eu fiz na questão 2. Se você observar, ó, esse valor aqui acima, ele não tem t, não está multiplicando t. Então, esse valor é do S0, certo? Mas ele não perguntou quem é o S0. Aí você vê aqui, o valor que está multiplicando t é o valor da velocidade. Só que se você olhar para a fórmula acima, ele não tem nenhum valor multiplicando t. Tem valor multiplicando tempo ao quadrado. Mas multiplicando t não tem. Então, significa que o V0 vai ser 0 nessa equação aí, certo? V0 é 0 porque não tem nenhum valor multiplicando t. Tem valor multiplicando t ao quadrado. Então, o V0 automaticamente é 0. Ele partiu do repouso. Agora a gente vem para cá. Como achar a aceleração? Aí eu disse na questão 2 e você vai aplicar a mesma coisa que eu falei na questão 2. Para achar a aceleração, você pega o valor que está na frente do t ao quadrado, pega o valor que está lá e multiplica por 2. Na frente do t ao quadrado, se você observar aqui, ó, qual é o número que está na frente do t ao quadrado? Não tem número, na verdade. Na verdade, existe um número aí que seria o 1. Então, se a gente só tem t ao quadrado, é porque é 1 vezes t ao quadrado. Então, o número que está aí na frente é o número 1. Aí, o que é que você vai fazer? A regrinha que eu disse a vocês é multiplicar por 2. Então, a aceleração vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2 metros por segundo ao quadrado, valor da aceleração. Aí vamos marcar.
A velocidade inicial foi 0, a aceleração 2. Então, a resposta da questão, letra B. B de bola, certo? Questão 4. Um automóvel encontra-se parado diante de um semáforo. Logo quando o sinal abre, ele arranca com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a posição, deixa eu corrigir logo aqui, qual a posição após 5 segundos? Não precisa desse percorrida não, tá? Qual a posição após 5 segundos? Então ele quer saber a posição após 5 segundos. Quais são as informações que a gente tem na questão? A primeira informação é que ele encontra-se parado. Quando ele diz ele encontra-se parado, está dizendo o objeto está em repouso, ou seja, a velocidade inicial dele, é 0. Certo? Velocidade inicial vezes 0 igual a 0. Logo quando abre o sinal, ele arranca com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a posição após 5 segundos? Observe que ele não dá a posição inicial. Quando não der a posição inicial, você considera que esse objeto partiu da posição S igual a 0, ou seja, quando não der, você vai considerar que ele partiu da origem, certo? Então, qual equação você usar? Lógico, você vai usar a função horária das posições. Você tem V0, tem A e tem o T, porque ele quer após T igual a 2 segundos. Como T igual a 2 segundos, então você tem V0, A e T. Aí você já sabe, eu vou usar a função horária das posições. Aí eu venho para S igual S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Faremos agora algumas simplificações. Perceba que o espaço inicial foi 0, então você simplesmente cancela aqui. Foi 0, você cancela esse termo. A velocidade inicial também foi 0. Você cancela o segundo termo. Você só vai ficar com aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a sua posição vai ser aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Agora, posso substituir os valores. Quanto foi a aceleração? A aceleração foi 5. 5 metros por segundo ao quadrado, coloquei aqui. Quanto foi o tempo? O tempo foi 2. 2 ao quadrado dividido por 2. Aí eu tenho 5 vezes 4 vai dar 20. 20 sobre 2 vai dar 10 metros. Então, após 2 segundos, esse automóvel vai estar numa posição 10 metros, certo? Observe que é uma equação, é um problema de movimento uniformemente variado, bem simples. Ele não deu equação, porque pelos dados do problema, você já tem que saber qual equação usar. Como saber qual equação usar? Pelos parâmetros que você vai achando. Então, você encontrou a posição que ele estava parado, velocidade inicial 0. Você descobriu que ele tinha aceleração. Se ele tem aceleração, você jamais vai poder usar aquela equação que a gente tem S0 mais VT. Você jamais pode usar essa equação quando ele disser que tem aceleração. Por quê? Essa equação aqui, que eu estou mostrando a vocês, ela não funciona nesse problema, porque aqui seria quando o movimento é retilíneo uniforme. Ou seja, nos problemas que eu uso essa equação aqui, não tem aceleração. Então, quando tem aceleração, você tem que usar a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Ok? Então, questão 4 termina aqui.
Exemplo 5. Um automóvel partindo do repouso leva 5 segundos para percorrer 25 metros em movimento retilíneo uniformemente variável. Calcule sua velocidade final. Vê só, nessa questão aí, ele diz que está em movimento uniformemente variado e pede para calcular a velocidade final. Primeiro, o que é que ele dá para a gente? Ele diz que parte do repouso. Parte do repouso, então já sei que a velocidade inicial ela vale zero, certo? Velocidade inicial zero. Ele leva 5 segundos, isso é o tempo. Tempo igual a 5 segundos. Percorre 25 metros. Isso, na verdade, seria para a gente um ΔS de 25 metros. Certo? Calcule a velocidade final. Para calcular a velocidade, eu vou precisar usar a equação V igual a V0 mais AT. Certo? Vou precisar dessa equação para calcular a velocidade que ele quer, a velocidade final. A velocidade final vai ser o V, o valor do V. O que é que eu tenho na equação? Eu tenho V0. A velocidade inicial foi zero, partiu do repouso. Então eu posso cancelar esse termo aqui, porque ele partiu do repouso. Então a minha equação para encontrar o valor da velocidade vai ser A vezes T. A vezes T. Será que eu já tenho alguma coisa aí? Sim, eu já tenho tempo, o tempo igual a 5. Então, minha equação vai ser V igual a A vezes 5. Só um detalhe, eu tenho tempo, mas não tenho o valor da aceleração. Então, eu vou precisar calcular o valor da aceleração, certo? Aí, para calcular o valor da aceleração, eu vou precisar usar a fórmula da distância percorrida, ou seja, eu posso usar a minha função dessa forma aqui, ΔS, porque ele deu a distância percorrida, V0t mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Eu já sei que a velocidade inicial é zero. Portanto, eu posso cancelar esse termo, certo? Aí o que é que eu tenho? ΔS foi 25. 25 igual a A, que multiplica o tempo. Quanto foi o tempo? 5. 5 ao quadrado, dividido por 2, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu passo esse valor multiplicando. Então, 2 vezes 25 vai dar 50. Organizando aqui, 50 igual, porque, olha, esse termo veio para cá, e aqui fica A vezes 5 ao quadrado, que é 25. A vezes 25. O A vai ser igual a 50 dividido por 25. Quem está multiplicando o 25 multiplica o A. Logo, ele passa dividindo. Então, 50 por 25 dá 2. Então, a minha aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu não queria encontrar aceleração. A pergunta da questão é a velocidade final. Então, agora, eu pego o valor da aceleração e substituo aqui. Aí eu vou ter o valor da velocidade, V igual a 2 vezes 5. V igual a 10 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade. Se você quiser saber esse valor em km por hora, basta multiplicar por 3,6, que seria uma velocidade equivalente a 36 km por hora. Pronto, então aí está finalizado a questão de número 5. Perceba que algumas vezes você vai precisar usar duas equações ao invés de uma só.
Então você tem que saber, na verdade, manipular um pouquinho essas equações aí para encontrar o que você quer, certo? Bem, agora eu vou estar mostrando a vocês como encontrar a função horária das posições no movimento uniformemente variado. Então, qual é a ideia inicial? A ideia inicial surgiu desse gráfico aqui. Você tem esse gráfico e a área desse gráfico, essa região que está laranja, é que vai dar o ΔS. Então a ideia inicial vem daí. Aí você pode escrever o seguinte: se você observa esse gráfico, ele é o gráfico de um trapézio. Então essa área aqui a gente pode considerar como sendo trapézio. Isso aqui seria a base maior, essa seria a base menor, esse outro ladinho aqui, base menor, vezes a altura, aqui seria do 0 a t, seria a altura que eu vou chamar de h, e isso eu vou colocar agora na fórmula trapézio. O que eu vou fazer agora não é necessariamente vocês precisam aprender a fazer ou precisa fazer de certa forma. Não, é só para você entender como se chegou à função horária nesse movimento. Então é o seguinte, eu posso escrever que o meu ΔS, como é a área de um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura, que é o h, dividido por 2, certo? Aí eu vou para o gráfico olhar quem é quem. A base maior vai do 0 a V, então a base maior é V. A base menor é o meu V0, tá do 0 a V0, então V0 vezes T sobre 2. A gente vai ver agora também de onde surge o termo T ao quadrado. Dessa forma a gente consegue identificar isso melhor. Vê só, então eu tenho ΔS igual a V vezes T mais V0 vezes T sobre 2, certo? A fórmula poderia ficar assim. Só que, lembrando das aulas anteriores, que eu vou colocar o link na descrição ali do vídeo, você tem que aquele V ali, do movimento variado, é V0 mais AT, certo? Recordando isso aí. Aí onde tem esse V, eu vou substituir por V0 mais AT aqui, ó. Não se assustem, é só para mostrar a fórmula. A gente, na verdade, eu vou mostrar a vocês como usar a fórmula. Essa parte aqui eu estou mostrando como a gente chegou à fórmula, certo? Aí a gente vai ter ΔS igual a V0 mais AT vezes T mais V0 T. E aqui dividido por 2, certo? Quando eu fizer essa multiplicação, aí você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter V0 vezes T vai dar V0T. Só que aqui eu já tenho V0T também, aqui. Então eu vou ter 2V0T. 2V0T. Isso sobre 2. Mais, do outro lado eu tenho AT vezes T. Vai ficar AT ao quadrado sobre 2. AT ao quadrado sobre 2. Certo? Simplificando, então você vai ter que isso é o que a gente já sabia de certa forma, V0T mais AT2 sobre 2 aqui,
certo? Esse tracinho aqui não existe. Pronto. Então, dessa forma você tem aqui ΔS igual V0T mais AT2 sobre 2, que é a equação do movimento uniformemente variado, certo? Isso é a forma como se encontrou essa equação. Lógico que o objetivo aqui vai ser a gente usar a equação. Vou reescrever ela de um jeito melhor para ficar mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui em cima. Vou apagar. Vê só. Então a equação da gente ficou ΔS igual V0T mais AT2 sobre 2, certo? Então, para terminar a equação aqui, isso aqui é ΔS, ficou assim, deixa eu escrever melhor, V0T mais AT2 sobre 2. É com essa equação aqui que a gente vai trabalhar, certo? E isso tudo aqui que eu fiz foi a forma da gente encontrar essa equação aqui, beleza?